Oi, gente. Nós vamos estar fazendo algumas aulas diferenciadas nesse momento, mas em breve estaremos juntos. Espero que vocês gostem e as dúvidas a gente vai tirando no decorrer desse tempo. Gente, estou com saudades de vocês. Tomara que tudo isso passe logo. Espero que vocês estejam se cuidando bastante, para que na volta estejam todos bem e a gente possa voltar à nossa rotina normal. Nesta aula, nós iremos abordar a eletricidade, que é uma forma de energia que resulta da existência de cargas elétricas em movimento. A eletricidade, que sempre está aliada à questão do magnetismo, ela constitui a base do funcionamento da maior parte dos equipamentos que encontramos na nossa casa, no nosso trabalho, nos meios de transportes, em áreas de lazer, nos veículos de comunicação, na área da saúde. E aí nós temos vários exemplos, né, como a invenção de motores, geradores, telefones, rádios, aparelhos de raio-x. Enfim, o que seríamos de nós hoje se não fosse a eletricidade? Alguém se imagina viver bem, viver de forma tranquila sem a eletricidade? Seria um pouco complicado, né? Então, nós vamos trabalhar também com a parte da eletrodinâmica, que vai falar sobre o estudo das correntes elétricas, suas causas e efeitos. E as correntes elétricas, elas desempenham um papel fundamental no nosso cotidiano. Então, nós vamos ver esse papel, que foi o que eu já falei um pouco anteriormente aí. Gente, vamos iniciar imaginando um pedaço de fio. Esses fios que a gente utiliza para fazer instalações elétricas. Nessa imagem aí ao lado, vocês observem aí e vejam o seguinte: nós já vimos anteriormente que os materiais eles são feitos de átomos e esses átomos eles contêm elétrons. Na primeira imagem, vocês notem que está cheio de elétrons, só que os elétrons eles estão desordenados, ou seja, eles não têm um movimento ordenado, estão bem aleatórios, estão elétrons para cima, para baixo. Se você pegar um pedacinho desse de fio, cortar e tocar, você vai levar um choque, por exemplo? Não, porque ali não contém ainda uma corrente elétrica. Daí, você note que na imagem seguinte, na que está mais embaixo, ele já tem um movimento ordenado. Mas o que provocou esse movimento ordenado? E aí, onde nós vamos ver mais na frente, o seguinte: para que esse movimento ele seja ordenado, a gente precisa aplicar aí uma força. Que em um circuito, a gente vai utilizar o quê? Uma bateria, uma pilha, o que a gente chama de um gerador, né? Um gerador elétrico. E vai colocar esses elétrons em movimento. Colocando esses elétrons em movimento, é aí agora onde a gente vai chamar de corrente elétrica. Por quê? Porque vai formar uma corrente de elétrons. Então, o que vai ser a corrente elétrica? É um movimento ordenado de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor. Isto é um movimento que ocorre numa direção e num sentido definido. Por que num sentido definido? Porque na física a gente vai ver que existe um sentido real para a corrente elétrica, que geralmente não utiliza-se muito esse sentido para estudos físicos, e um sentido convencional, que é o que a gente estuda na física. E nesse sentido convencional, a gente trabalha onde o sentido da corrente ele sai do sinalzinho positivo lá da bateria para o negativo. Na natureza, existem os bons condutores de cargas elétricas e os maus condutores, né? Então, a gente tem exemplo de bons condutores como os metais, que são os principais, mas além desses existem outros como o corpo humano, o solo, o ar úmido, entre outros. E os maus condutores de eletricidade são a borracha, o plástico, a cerâmica. Bom, gente, para calcularmos a intensidade média da corrente elétrica, nós vamos precisar saber quanto de carga passa em um determinado tempo em um fio,
em uma secção reta de um fio. E vamos imaginar aí, observem a imagem, ela está de forma bem ampliada para que vocês percebam na imagem a passagem desses elétrons. O que é que nós vamos precisar conhecer aí? O valor da carga e o tempo. O valor da carga a gente vai conhecer se a gente sabe o número de elétrons que está passando e a carga elementar, que é uma constante que vai depender se vai ser a carga para prótons ou elétrons. Ela terá sinal positivo para prótons e negativo para elétrons, certo? Como eu disse, ela é uma constante e tem valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E o sinal vai depender se vai ser prótons ou se vai ser elétron, isso geralmente é dado nas questões. E o número de elétrons também vai ser apresentado em uma determinada questão. Vamos conhecer as unidades de medidas da intensidade da corrente elétrica. Então, no sistema internacional, a gente trabalha com coulomb por segundos, porém, em homenagem a André-Marie Ampère, foi substituído pelo ampere, que é o que nós vamos estar trabalhando nas nossas atividades. E no quadro abaixo nós temos aí os submúltiplos, que é o miliampere, o microampere, o nanoampere e o picoampere. Temos também aí os símbolos correspondentes e as suas ordens de grandezas. Então, galera, vamos para um exemplo prático para animar, né? E aí nós temos, por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Dada a carga elementar do elétron, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, nós já vimos que para calcularmos o valor da intensidade, a gente vai trabalhar com a fórmulazinha aí, I igual ao ΔQ dividido por ΔT. I, que é corrente, vai ser igual, quem é o ΔQ? Vai ser o número de elétrons vezes o valor da carga elementar, que é a menor carga existente na natureza, igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso dividido pelo ΔT. Então, vamos lá aplicar na fórmula. Então, quantos elétrons que passam? 2 vezes 10 elevado a 20, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e dividido pelo tempo, que foi de 4 segundos. Fazendo essa multiplicação aí, nós vamos encontrar 3,2, e efetuando aí as potências, a gente vai encontrar 10 elevado a 1, dividido por 4. Resolvendo, nós vamos ter 32 dividido por 4, que será igual a quanto? A 8 amperes. Nós vamos conhecer aqui os tipos de corrente elétrica, e aí nós vamos ver que temos a corrente contínua e alternada. Para a corrente contínua, nós temos a constante e a pulsante. A constante é quando ela não tem variação nem no sentido e nem na intensidade. Nós podemos encontrar esses tipos de corrente em pilhas e baterias, por exemplo. E já a pulsante, ela tem mesmo sentido, porém ela tem variação na intensidade. E aí um exemplo disso onde pode ser encontrado são nos dínamos e nos retificadores de corrente alternadas, que geralmente são trabalhados mais na parte de eletrônica. Já a corrente alternada, ela tem alteração na intensidade e no sentido. A intensidade vai variar entre o máximo e o mínimo, e esse tipo de corrente é utilizada na rede de distribuição de energia elétrica e nas tomadas residenciais. Entre os aparelhos que utilizam esse tipo de corrente elétrica para o funcionamento, nós podemos destacar os motores, como os liquidificadores, batedeiras, máquinas de lavar, ventiladores. Todos esses aparelhos precisam inverter sua polaridade a fim de produzir energia cinética, que é a energia que nós já vimos em aulas passadas, que produz o movimento. É importante destacarmos também o seguinte: em um gráfico
da corrente em função do tempo, a área ela vai nos conceder o valor da carga elétrica que atravessa uma secção transversal do condutor num certo intervalo de tempo. Então, se calcularmos o valor dessa área, automaticamente a gente vai ter o valor dessa carga. Vamos conhecer agora os efeitos da corrente elétrica. O primeiro deles que a gente vai conhecer aqui é o efeito térmico, o efeito Joule, e de forma bem prática, que é efeito Joule é um fenômeno físico que converte energia elétrica em calor e que no dia a dia a gente utiliza bastante. Onde? Em chuveiros elétricos, ferros elétricos, fusíveis, secador de cabelo, chapinha, lâmpada incandescente. Então, todos nós usamos isso diariamente. Já o efeito magnético, ele se manifesta pela criação de um campo magnético na região próxima a uma corrente. É um local que a gente pode estar observando isso, eu acredito que vocês já devem ter visto, numa bússola, que ocorre o desvio de direção da agulha magnética. O efeito químico é quando a corrente elétrica atravessa situações eletrolíticas, provocando transformações químicas. Geralmente ele é utilizado muito em indústrias. Temos também o efeito luminoso, esse é bastante conhecido, né? Que também é uma consequência do efeito Joule. Após o condutor ser aquecido, ele então emite ondas eletromagnéticas dentro do espectro da luz visível. E ele baseia-se também no fato de gases ionizantes emitirem luz quando atravessados por uma corrente elétrica. E aí a gente tem como exemplo as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de vapor de mercúrio, né? Um outro efeito é o fisiológico, que também nós conhecemos como choque elétrico. E esse a gente precisa ter bastante cuidado, ele é bastante temível, porque um choque elétrico, a depender de sua intensidade, pode paralisar as musculaturas do aparelho respiratório, pode não causar praticamente dano nenhum, mas pode causar graves danos também, né, ou queimaduras, inclusive levar até a morte. Então a gente precisa ter bastante cuidado. E aí vai algumas dicas, como não desligar os aparelhos puxando pelos fios, não passar roupas descalço, não usar as chapinhas, que as meninas gostam bastante, né, com os cabelos molhados. Faça o aterramento do chuveiro e de todos os equipamentos elétricos que estiverem em casa. Enfim, são cuidados básicos que a gente precisa ter para que evite tomar esses choques elétricos, principalmente se eles forem de grande intensidade. Então, segue aí alguns dados, né, com valores em amperes de corrente e quais danos podem causar ao corpo humano, a depender da intensidade do choque. Então, gente, eu estarei mandando para vocês algumas atividades extras e por hoje é só. Beijos e até a próxima aula.